Olá pessoal, mais uma semana de 22 a 26 de novembro. As atividades, creio eu, estão um pouco mais leves. Pessoal, na segunda-feira, como sempre, língua portuguesa e matemática, explicando aos pais sempre a importância de verificar cada ponto. Na segunda-feira só tem duas disciplinas, língua portuguesa e matemática. Tem que verificar quando enviar as atividades, quando enviar as tarefas, se está tudo ok, tá? Se não tem paciência, a gente peça alguém para fazer isso, mas não deixa de fazer. A farra dos copos descartáveis. Por que eu falo de farra? Eu não vou ler o texto dessa vez, tá? A gente toma tempo. É importante que os alunos, né, juntamente com os pais, se puderem, dar uma lidinha no texto. Mas esse aqui eu acho que eu vou até ler um pouquinho, que tem alguns termos aqui que são interessantes explicar, somente por isso. Tá? Mas vamos falar a dinâmica dos copos descartáveis. Quando você chega num lugar para tomar uma bebida, seja um café, seja um suco, ou até uma bebida, né, seja lá o que for, as bebidas para os adultos, normalmente os ambientes, sejam eles restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, nos servem copos descartáveis. É claro que alguns lugares, copos de vidro, acrílico, mas em geral são os copos descartáveis, né? Os tradicionais copos de plásticos usados no Brasil para servir aquele gostoso cafezinho, né? Eles são fabricados com poliestireno, tá? Precisa entender o que é um poliestireno? Não, gente, é uma ciência química que mais para frente vocês vão entender. O interessante é vocês perceberem que são feitos de plásticos, né? E tem um detalhe, esse material, por sua vez, é feito a partir do estireno, que é um composto tóxico. Tóxico não faz bem à nossa saúde, evidentemente, tá? Pode causar doenças como câncer, etc. E eu pulei algumas coisas para ir ao mais importante. Dono de um barzinho do subúrbio, né, não falou a cidade aqui, tá? Do subúrbio, foi flagrado lavando copos descartáveis para oferecer a outros clientes. O texto ele está bem direto, ele não está assim muito detalhado, mas é para simbolizar, frisar que o importante que o texto vai falar aqui, quando você consome algo num copo descartável, né, durante o período que você está consumindo, você permanece com ele ali. Mas quando você for embora para sua casa, seja numa festa de aniversário, seja num estabelecimento comercial, pegue, amasse esse copo, tá? Amasse, vai evitar que espertalhões reutilize para outras pessoas, tá? Olha a cara do emoji aqui, ó, bem assustado com a situação, tá? Aí vem as tarefas, está bem simples, 1, 2 e 3, e vamos para a matemática. Gente, matemática sobre frações. É claro que a primeira ali não é um terço, né? Tem um meio de um lado, um terço do outro. Vocês podem ligar essa atividade, né? Na verdade, ela tá com um sentido bem o contrário ali. Um terço é 1 sobre 3, tá? Vou explicar isso aí, vocês copiam do jeito que tiver, depois eu vou explicar a dinâmica, né? Um sexto, um sétimo, ela não está completa, são exemplos ali, tá? Dentro tem frações, tá? De um lado tem frações, do outro lado tem a leitura de frações, tá? É apenas uma exemplificação. Por exemplo, essa primeira fração aqui, ó, no numerador, que é o número de cima, tem o número 1, e embaixo tem o número 2. Na frente, quem pensar que é um terço está enganado, tá? Nós temos aqui 1 sobre 3, que é 1 terço. Sim, aqui é 1 terço, tá? Nós temos 1 quarto, nós temos 1 quarto é 1 sobre 4, é 1 quarto, tá? Vocês podem até ligar.
tá? Pode ligar. O que que é ligar? Vai ligar a fração à sua leitura. Vai sobrar 1, tá? Eu já vou até dizer aqui, para não ter problema, confusão, vai sobrar 1/2, tá? Vai sobrar 1/2, vai sobrar 1/7, que ele está demais ali. Ok? E você ainda vai completar, olha só, circule uma das frações ao lado que representa a esta fração, a fração em forma de desenho. Essa aqui é a fração em forma de desenho. Nós temos um círculo dividido em 3 partes, tá? 1/3. Então, você vai lá e circula 1/3. Tá bem simples a tarefa, é um pouco estranho, diferente, na verdade, né? Geografia, toda terça-feira, geografia e ciências. Tá falando aqui do Quilombo Mesquita, que fica na região da cidade ocidental. Lembrando que cidade ocidental é um município, é um dos 246 municípios goianos. Ele pertence ao estado de Goiás. Mas antes de ser um município, a cidade ocidental pertencia à Lusiânia, era um bairro, né? Só que se emancipou. E o que significa a palavra se emancipar? Se tornar independente. É como um adolescente, quando completa, né, seus 18 anos, ele se torna independente. Embora financeiramente muitos, né, 18, 19, até 25 ou até mais, né, acaba ficando dependente dos pais, morando em casa, dependendo da família, aquela velha máxima, casa, comida e roupa lavada. Mesmo quando trabalha fora, continua morando com os pais. Então aqui tem no vocabulário o que é emancipação, o que é quilombo, tá? Aqui tem um exemplo aqui, né, de uma atividade, né, muito comum aos negros de antigamente e que se traz muito essas tradições, tá? E aqui tem o Quilombo Mesquita está localizado em qual município? É só ler o texto acima. O que significa quilombo? Tem explicação, tá? Nossa, tá muito fácil. Eu vou até pular isso daqui, nada a ver, tá? A experiência científica na terça-feira, tome muito cuidado. Olha só, cores que dançam. Eu vou dar mais um toque, né? Coloque um pouco de leite em um prato aberto. O que é um prato aberto? Um prato comum, que é onde a gente coloca nossas refeições, tá? Leite. E pingue, corante alimentício. O que é o corante alimentício? Eu dei a exemplificação lá, né, que é mais usual, que é o coloral, tom avermelhado, e o açafrão, tom amarelado, tá? É claro que usaram outros corantes. Vocês sabiam que a beterraba ela é um corante alimentício, porque a gente consegue extrair cor bem forte dela, roxa, né? Quem conseguir essa riqueza com a folha de beterraba, com a beterraba, né? Eu sugeri para a maioria dos pais açafrão e colorífero, né? O coloral, que é mais comum. Mas quem tiver beterraba em casa também não deixa de ser um corante. Arruma um jeito de extrair a cor. Eu vou ficar muito feliz com esse aluno dinâmico, inteligente e muito participativo. Inclusive, uma nota positiva aos pais. Tarefa dos pais fotografar, fazer 2 fotos. Tem pais que são teimosos, parece que faz por birra e manda apenas uma foto. Eu fico irado, mas muito irritado, né? Porque eu peço sempre 2 fotos. Será que não sabe contar? Eu não acredito nisso. Bom, gente, então vocês perceberam que vocês vão utilizar o leite. Eu me empolguei tanto aqui, né? O leite e pingar o corante alimentício, tá? Pingue em pontos diferentes, por exemplo, num ponto do prato, né? O leite ele não vai ficar espalhado por pontos, ele vai ficar numa camada única ali, né? Despejou o leite ali, mas numa parte do prato, sobre o leite, pinga o corante,
coloral, por exemplo. No outro ponto do prato, o açafrão. E quem for criativo pode pingar também a beterraba, quem puder, né? Economicamente, financeiramente falando. Eu ficaria muito feliz. Tá? São diferentes cores em variados pontos do prato, como eu expliquei. Depois, com um palito de dente, que é um palitinho de madeira, pode ser um palitinho de picolé, pode mexer com ele, de preferência com uma coisa de madeira. Se não tiver, gente, tenta com a colherzinha de vocês com muito cuidado. Misture uma gotinha de detergente, tá? Aonde você pingou, tá? Vai ser assim uma bomba emocionante, bem interessante. Ricos são aqueles pais que seguem à risca as experiências científicas que aprendem junto com os filhos. Tristes são aqueles que pulam para frente e tira a oportunidade do seu filho um dia se tornar um cientista, um médico, porque experiência científica é ciência pura, não é uma brincadeira. Mas isso poucos terão acesso, né, no futuro. Eu desejo que minha turma inteira se tornem brilhantes profissionais, seja qual área for. Na quarta-feira, História e Língua Portuguesa. A história está bem curtinha, mas é uma pesquisa, tá? Tem uma referência aqui ao 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, gente, é apenas uma referência. Nós temos aqui Zumbi dos Palmares, a imagem do Zumbi dos Palmares, e sua companheira Dandara, tá? Aqui dentro, sim, aí vem falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, né? E tá pedindo para quê? O que é para você fazer? Uma pesquisa. Faça uma consulta na internet sobre Zumbi dos Palmares. Gente, 5 linhas, com parágrafo, com parágrafo, com parágrafo. Você entendeu? Não. Com parágrafo, com parágrafo, com parágrafo. Eu peço sempre. Inicia com maiúscula. Inicia o parágrafo com maiúscula. Pelo amor dos santos. Pelo amor de Deus, por favor, inicie o parágrafo com maiúscula. Pessoal, ainda em língua portuguesa, estamos falando sobre pronome pessoal do caso, na verdade em língua portuguesa, desculpa, pronome pessoal do caso reto, tá? Vocês se lembram que nós já trabalhamos isso, né? Deixei de falar um pouco sobre eles, mas olha só a primeira frase que está pronta, é para você reescrever. A frase original está: o cacique era o líder. Mas se eu trocar por um pronome pessoal do caso reto, eu vou encontrar ele, porque o cacique, né, é masculino, então ele era o líder. Ficou até erradinho ali, né? Faltou o o, tá, gente? O líder. Não cometa esta falha. Os pássaros voam. Os pássaros. Nós vamos trocar por quem? Né? Qual pronome pessoal do caso reto vai combinar com os pássaros, que você vai poder trocar, tá? As flores murcham. Qual pronome pessoal do caso reto? Vitória amava o sol. As crianças correm, né? Tá muito fácil. O que está destacado em negrito, um preto mais forte, vocês vão trocar pelo pronome pessoal do caso reto, adequado, e continuar o predicado normal, né? Que são os verbos que ficaram ali. Tá ok, gente? Agora, coloque dentro dos quadrados abaixo os pronomes que você reescreveu. Por exemplo, na letra A, que já está pronto, ficou ele. Olha só, a letra A, ele. E os outros estão vazios para você completar. Olha aqui, nós estamos com a imagem de quem, gente? Dandara. Pesquisa. Quem foi Dandara dos Palmares? Então, é uma pergunta e você vai pesquisar na internet. 5 linhas.
Use parágrafo. Use parágrafo. Use o parágrafo. Inicie com maiúsculo o parágrafo. Quinta-feira, artes e matemática. Pessoal, é uma produção artística. O aluno precisa sair na foto segurando a sua arte, né? E vamos fazer um mini concurso, né? Vamos selecionar os melhores desenhos, né? Vamos privilegiar alguns desenhos, claro, parabenizando a todos pela participação, até mesmo porque é uma participação obrigatória, né? Vocês estão matriculados na escola e precisam se ater a essas atividades. Perceba que tem alguns desenhos que você pode utilizar com o lápis grafite, que é o lápis que você usa para dar as respostas às suas tarefas. E em outras partes vocês podem colorir, por exemplo, o turbante, as pulseiras, os colares, né, os mantos, vocês podem colorir, tá? Vocês vão fazer apenas a face, não precisa olhos, né? Pode escolher um desses desenhos, aqui tem 3, pode escolher um desses, fazer numa folha branca, capricha, gente, com fundo, né? Detalhe um fundo, olha aqui, essa outra, né? Olha que interessante essa outra pintura, esse outro desenho, olha esse desenho. São desenhos fáceis de esboçar, mesmo quem não é muito bom com desenho, tá? Tem alunos que vão ser criativos, né? Detalhar com barbante, de repente pode detalhar com tecido, um pedaço de tecido, um pedaço de TNT colorido ou liso, né? O cabelo pode usar, por exemplo, bombril, lã, né? Para dar volume, né? A coisa. Eu gostaria que vocês criassem, utilizassem lápis de cor, que utilizasse barbante, aí vai precisar da cola, né? Eu vou deixar a criatividade por conta de vocês. Numa folha A4 de chamequim. Não tem a folha em casa? Compre a folha. Não tem como comprar a folha? Solicite da escola essa folha. Mas vá atrás do material no tempo correto, no tempo devido, porque eu não quero ouvir aquela conversinha que não sabia. Porque não tinha o material. E na sexta-feira, no dia de enviar, usa da esperteza, do qual eu não acredito em ninguém que faça isso comigo. Tá? A tarefa dos pais é fotografar os filhos. E a matemática, gente, é um gráfico. Olha esse gráfico. É uma apresentação. Olha que gráfico interessante. Né? O que vocês vão fazer? Fazer igual. Cuidado que essa parte do gráfico aqui, essa linha, tem que utilizar a régua. Né? Aproveita a linha do caderno para passar a deitar a régua e fazer a linha. Tá? E não aproveitar a linha do caderno como algumas pessoas costumam fazer horrivelmente. Não tem coisa mais triste, não tem coisa mais preguiçosa do que isso. Quando o aluno está aprendendo, a gente até entende, mas agora, a altura desse ano, final do ano, não dá. Eu custo a crer. Qual a maior e a menor quantidade de pontos no gráfico? Gente, só localizar, tá? As quantidades ali de bolinha, etc e tal, e marcar a questão. Com isso a gente vai para sexta-feira com Educação Física e Ensino Religioso. Tem um link que eu deixei, clicou no link, vai ser direcionado para a página. Não deu certo? Digite tudo isso aí que está na barra de internet, né? Vai ser bem ruim, né? Mas tudo tem um jeito, pessoal, ninguém vai ficar parado. Crianças no esporte, assista ao vídeo, ele tem 12 minutos, clique no link abaixo. Depois que você ouvir, cuidado com besteira, cuidado com mandar besteira de gente que não viu e manda nada com nada, tá? Envie um áudio. É a primeira vez que eu peço uma atividade com áudio de até 1 minuto, ou seja, não passe de 1 minuto, de até 1 minuto. Lembre que são 27 alunos para fazer essas tarefas, tá? Então, assim, envie um áudio até 1 minuto para o privado do professor falando sobre o vídeo que você assistiu, mas comentando pelo menos sobre 3 crianças que te chamou a atenção, né? E por quê, né? Ela te chamou essa atenção. E ensino religioso, pesquise os nomes dos 12 apóstolos e anote-os com inicial maiúscula, com inicial maiúscula, com iniciais maiúsculas.
né? Se tiver nome duplo. Gente, olha só, aqui é uma imagem clássica, né? Da ceia, alguns, né? Santa Ceia. Aí tem de 1 até 12, na frente de cada número, coloca o nome dos apóstolos. Se vocês quiserem seguir uma ordenação alfabética, ficaria muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E, gente, a gente encerra, as atividades estão mais leves essa semana, tá? Uma boa semana com atividades e muito obrigado a todos.